Glória a Deus. Vocês estão felizes? Então tá bom, vamos lá. Hoje Carol disponibilizou a quarta para mim, então eu senti no coração de dar sequência no que a gente está fazendo na série Dons. Então vamos orar por essa palavra, que seja uma palavra de renovo na nossa vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer no culto de hoje, Pai. Que o Senhor, Pai, tome conta a partir de agora, e que não seja mais eu aqui, mas seja o Senhor me usando, me enchendo de unção e derramando essa unção sobre a igreja, Pai, para que cada um receba essa palavra, Pai, como o Senhor planejou no seu coração, entrando direto no coração deles, Pai. Em nome de Jesus, a igreja diz: glória a Deus. Domingo eu estava pregando e eu entrei numa palavra da mulher do fluxo de sangue. E hoje eu senti no coração, eu estava com uma palavra sobre o Salmo 51 de Davi, mas 5:30 da tarde eu senti no coração de mudar essa palavra. Então eu creio que essa palavra vai falar com alguém, essa palavra vai tocar em alguém, pois o Senhor direcionou assim, dessa maneira. Amém? Então, se for para pôr um título nessa pregação, essa pregação chamaria Quando a Fé Toca o Poder. Amém? Então você vai abrir sua Bíblia em Marcos 5, versículo 25 até o 34. Você vem comigo, Léo? Marcos 5, versículo 25 até o 34. A palavra diz dessa maneira, eu vou lendo na minha versão aqui. Oi? Marcos 5, do 25 ao 34. 25. Glória a Deus, vamos lá. Entre a multidão estava uma mulher que sofria havia 12 anos de uma hemorragia. Havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo o que tinha sem ter melhorado. Na verdade, piorava. Prossiga. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. E foi por isso que veio para trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava consigo mesmo: se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. E de fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído poder, e por isso olhou para a multidão ao redor e perguntou: quem tocou em meu manto? Os discípulos dele disseram-lhe: está uma multidão toda se apertando, Senhor, de todos os lados, e ainda pergunta: quem tocou em mim? Porém Jesus continuou olhando para a multidão para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e tremendo por compreender o que havia acontecido a ela, veio, caiu aos pés dele e contou-lhe o que havia feito. Então disse ele: filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? O primeiro tópico que eu quero trazer para quem gosta de anotar: a exclusão que rouba o oxigênio da alma. Como vocês sabem, hoje é um culto um pouco mais rápido. A gente faz esse culto de 1h10 a 1h30. Amém? Quando é a Carol pregando ou outra pessoa que não eu. Mas hoje nós vamos conseguir. Mas esse culto tem um nome: oxigênio. Por quê? Porque ele é aquele troca de ar que nós temos no meio da semana. Se a semana está difícil, já começou turbulenta, nós viemos aqui para trocar o ar e pegar um oxigênio novo. Um ar novo, um ar puro. E aí você precisa entender:
que a exclusão rouba a nossa alma, a exclusão rouba o nosso oxigênio. Essa mulher não estava apenas doente, ela estava há 12 anos doente. Há 12 anos procurando um médico, há 12 anos procurando alguém que poderia libertá-la. Eu falo muito isso pelo meu histórico. Sempre que as pessoas iniciam em outras religiões, que nem na Umbanda que eu ia, elas iam lá e eu ia perguntar uma coisa: o que você quer? E as pessoas sempre procuravam o quê? Uma resolução, uma cura, um milagre. Então você imagina 12 anos correndo atrás desse milagre. Por quantos lugares essa mulher passou? Por quantos lugares obscuros que ela passou? Nós vemos aí pessoas se entregando a médicos duvidosos, a tratamentos duvidosos, a remédios duvidosos, a muitas formas duvidosas para se curar, para se tratar. E essa mulher passou 12 anos. Só que pior do que essa situação é a situação do que ela vivia. Porque segundo Levítico 15, 25, quando uma mulher tiver fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, quando uma mulher tiver fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, todos os dias do fluxo será impuro. Ou seja, mulher que estava dessa maneira, que ela estava, era considerada impura, à mercê da sociedade. Se ela tocasse numa pessoa, ela iria contaminar essa pessoa. Vocês estão entendendo? Então, se você assiste The Chosen ou assistiu The Chosen, você vai entender bem essa situação. Como ela era desprezada, como ela era excluída do processo. E não por uns dias. Às vezes, se nós ficarmos sem conversarmos com o nosso ciclo de amizade, uma semana a gente já fica mal. Às vezes, quando a gente se vê longe da família nossa, daqueles que a gente gosta, a gente já se vê mal. Imagina 12 anos se escondendo, 12 anos fugindo, para não ser tratada como uma aberração. Essa é a situação dela. Então ela não podia abraçar pessoas, ela não podia frequentar lugar nenhum, ela não podia viver uma vida normal. Amém? A doença não só drenou o seu sangue, mas também drenava tudo o que ela podia respirar para viver. Ela não tinha mais vida. Às vezes nós nos achamos em situações difíceis, embaraçosas, mas a gente, quando para pensar, principalmente eu, gosto de dar muito meu testemunho. Eu falo que eu quebrei e fiquei 8 anos. Hoje, parece que é nada. Mas quando eu estava no meio da turbulência, cada dia, cada ligação, cada cobrança era um caos na minha vida. Eu entrava em desespero. Hoje, quando tem alguma coisa acontecendo, você para, olha para trás e fala: mas isso é tão pequeno, mas ainda assim te tira o sono. Mas ainda assim te tira o foco daquilo que você precisa estar enxergando. E aí é o ponto, o segundo ponto eu quero trazer: a fé que atravessa a multidão. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, mas igual eu falei, eu falei aqui numa pregação, na posse eu acho que eu falei. Tem um vídeo rolando aqui, não tem live, eu posso falar do Fábio Porchat. E o Fábio Porchat fala assim: na Bíblia, no livro de Levíticos, Deus pega o homem, cria o homem lá do barro e aí ele sopra a vida. E aí Deus passa a ser um ser vivente. O homem passa a ser um ser vivente. Antes disso aí não tinha vida. Ou seja, peraí. Então o embrião, o bebê no útero, não tem vida, porque ele ainda não respira o nosso ar. Ele não compartilha o nosso mesmo oxigênio. Então, quer dizer, não faz mal abortar. Ele usa uma passagem bíblica, ele erra a passagem bíblica, porque isso não é em Levíticos, isso é em Gênesis. E aí ele ainda termina falando que a Bíblia é um livro que tem um monte de história, um monte de parábola, histórias fantasiosas,
que serve para conduzir a nossa vida. E assim fazer pessoas serem dominadas por ela. Olha a fala dele. Então nós vamos lá. Uma pessoa nesse desespero vai ir atrás disso. Eu não vou seguir a Bíblia, porque a Bíblia é para alienado. Eu vou seguir o quê? E começa a procurar. E começa a procurar o que vai seguir, o que vai fazer. E aí a pessoa até pode pensar: eu já ouvi falar desse tal de Jesus, mas para mim esse Jesus, tem aquela igreja lá que pede dinheiro, é só para pastor enriquecer. Esse Jesus aí só serve para fazer manobra política, para fazer as pessoas alienadas seguir um rebanho. Porque agora todo mundo que segue alguma coisa é gado. E aí nós entramos nesse ponto. Ela não. Ela começou depois de 12 anos. Jesus, vamos fazer um cálculo ali, se ele estava com 31, 32, Jesus tinha 20 anos quando ela começou a ter o problema de saúde dela. Jesus começa o seu ministério 10 anos depois, com 30 anos. E de repente ela escuta: olha, tem uma pessoa andando por aí que está fazendo milagres, que está fazendo cura, que está fazendo libertação. E ela pensa assim, ela não fala: será que ele pode me curar? Ela em nenhum momento ela faz uma oração com dúvida. A oração dela é: se eu tocar somente no manto dele, eu já vou ser curada. Então você entende que na cabeça dela, ela sabia que ela tinha uma limitação. Ela sabia que ela não podia chegar e abraçar Jesus. Por quê? Porque se Jesus não curasse ela, ela teria deixado Jesus impuro. Ela estava correndo um risco. Peraí, se essa pessoa é tão especial que pode curar, mas se ele não me curar, eu posso acabar com tudo que ele está vivendo. Ela foi para lá debaixo de um risco, debaixo de um temor, de um medo. Amém? E aí, ela falava: eu só preciso tocar. Só que na hora da adrenalina, ela não ligou mais para a multidão. Por quê? Ninguém vai me ver aqui. Mesmo que eu toque numa pessoa ou outra, não vai ter problema. O que eu preciso tocar na bata dele, no manto dele. E aí é o terceiro ponto, o toque que libera dunamis. Vamos lá, Marcos 5:30. Jesus percebe que alguma coisa aconteceu. Ele fala o quê? Para tudo, alguém me tocou. Os discípulos olham e falam assim: mestre, está todo mundo te tocando. Não tem como ninguém te tocar, você está doido. Ele fala: não, teve um toque diferente. E desse toque saiu poder. A palavra no hebraico que é usada ali é dinamis. Em grego ela se traduz como dunamis. E ela significa poder explosivo, energia sobrenatural, força ativa do Espírito Santo. Então, a melhor tradução: poder explosivo do Espírito Santo. Domingo eu estava falando aqui que o pastor Joel orou e uma pessoa voou. Eu fui orar por uma menina, a menina caiu de longe. Poder explosivo do Espírito Santo. Não somos nós que controlamos, mas é o Senhor que controla. Por que eu estou usando essa série para falar de dons? Porque nós temos um superpoder. Os poderes nossos são os dons do Espírito Santo. Nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós, se nós vivermos em santidade, e nós vamos trazer os dons do Espírito Santo para compartilhar para com a sociedade. Ou seja, se nós analisarmos, sim, nós somos o Power Ranger, sim, nós somos os X-Men. Sim, nós vamos ver o que está acontecendo na vida da pessoa. No exemplo aqui da mulher do fluxo de sangue, eu falei primeiro da fé dela. Segundo, do poder de cura, dom de cura.
Mas hoje eu já trago uma terceira revelação, a palavra de conhecimento, porque Jesus olha para ela e fala: filha, vá, a sua fé te curou. Ela não falou para ele, ela falou: fui eu que te toquei. Mas ela não falou: eu estava doente. Ela não falou: eu estava com fluxo de sangue. Ela falou: fui eu que te toquei, me desculpa, perdão por isso. E ele fala: vai, a sua fé te curou. Ou seja, ele sabia que ali tinha saído o poder de cura sobre ele. Então ele entregou uma palavra de conhecimento para ela. Amém? Então esse é o processo. Por que eu estou fazendo esse link? Porque essa palavra dinamis aparece mais uma vez na Bíblia. Aonde? Em Atos 1:8. Mas recebei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa palavra poder não é o poder normal, é a palavra dínamos, poder explosivo do Espírito Santo. Por que eu quis associar hoje a pregação da mulher do fluxo de sangue com a série Dons? Porque ali foi extraído um poder de Jesus, que é um poder explosivo. A gente estava cantando aqui, a Ana cantou: num piscar de olhos acontecerá. Jesus nem precisou piscar os olhos, foi um toque, aconteceu. Mas aí nós temos que analisar algumas situações. Primeiro, por que algumas pessoas alcançam a cura num toque e outras demoram mais dentro da igreja, já falando para os dias atuais? Por que essa mulher ali foi curada e antes ela não foi curada? Primeiro, porque eu falei, o poder de cura, o dom de cura, ele depende da fé. E aí a gente tem a fé de dois lados. Primeiro, a fé minha, de que eu oro e a minha oração carrega a unção do Espírito Santo e vai libertar e vai curar essa pessoa. E o segundo processo é a pessoa aceitar que ela pode ser curada. Eu vou usar um exemplo para vocês que a gente teve lá na posse, o apóstolo Denardi. Depois vocês pesquisam, se quiser eu mando o link para vocês. O apóstolo Denardi tem um ministério de 45 anos hoje, né? Para vocês terem ideia, ele participou e conhece várias pessoas. Ele está trazendo, não é o Billy Graham que eu falei domingo, é o Billy Hinn para o Brasil. Benny Hinn para o Brasil. Vai estar dia 18, quarta-feira que vem em São Paulo. Ele que está trazendo o Benny Hinn para cá, para você ver as conexões que ele tem. Benny Hinn é avivalista americano e tem um ministério fortíssimo de cura. Beleza. O apóstolo Denardi, conhecido do pastor Joel, foi pregar na posse. Os vídeos dele são impressionantes. Tem testemunho na posse de pessoas que foi curada de câncer. E ao orar ele falou: ergue a blusa dela. Ergueu a blusa da menina. Olha o umbigo dela. E saía um preto do umbigo dela. O câncer era visivelmente saindo. Foi filmado. Na internet o que você mais vê ele mostrando, dentes de ouro. Lembra que eu falei do dom de sinais e maravilhas? Não é milagre, mas é um sinal de maravilha. Dente de ouro nascendo nas pessoas. Ele foi na posse, amém. Começa a orar por cura. Aí ele fala uma palavra de conhecimento. Pessoas estão com isso, isso, isso. Algumas pessoas levantam a mão. Eu vou orar. Orou, as pessoas são curadas. Vem aqui no palco, testa. A pessoa testa. Fui curada, foi curada. Eu vi. Eu conheço a pessoa. A pessoa não conseguiria ler esse telão. De repente ela estava lendo as letras da Bíblia que estava aparecendo aqui. 3 dias depois, ela olha e fala: então, voltou tudo. Eu não estou mais enxergando como eu estava no dia. Não foi só emoção.
gente estava tudo numa atmosfera de emoção e aconteceu essa cura. Vocês entendem por que ela voltou? Porque ela mesma duvidava se ela tinha sido curada. Então, o que eu quero dizer? Que tem pessoas que vão receber milagres e no final, mesmo vendo o milagre acontecer, ela não vai acreditar no milagre. E aí ela vai perder o milagre. Por quê? Porque o que sustenta o milagre? Fé. O que curou essa mulher do fluxo de sangue? Fé. Se ela daqui 3 dias falar, ah não, eu acho que só parou o fluxo, não foi Jesus que me curou, o que vai acontecer? O fluxo vai voltar. Então, quando nós falamos uma palavra, quando eu entrego uma palavra de conhecimento, principalmente uma profecia, eu vou terminar a frase, eu faço muito isso de cima do altar. Receba na sua vida em nome de Jesus. E você faz o quê? Eu recebo. E agarra. E fecha a mão para receber. Lembra que eu falo? Hora para orar, você abre a sua mão como se fosse receber um presente. A hora que você perceber que recebeu, fecha a mão. Segura o presente. Segura a presença. Amém? Por quê? Porque se você fraquejar, o inimigo vai te pôr dúvida. E a hora que ele te pôr dúvida, ele vai abrir brecha. A hora que você abrir brecha, você perde a sua unção. Você perde a sua manifestação. Você perde aquilo que você conquistou. Por quê? Porque a brecha é o inimigo da fé. O que é fé? Crer sem ver. Se a partir do momento que eu coloco em dúvida, eu não estou crendo, eu perdi minha fé, como que eu vou receber um milagre? Eu garanto que a hora que eu falei, o cara ora e pessoas nascem um dente de ouro. Eu já vi, tem vídeos na internet, as pessoas mostrando. Lá na posse aconteceu muito isso. A primeira situação, duvido. A segunda situação, será que não é combinado? Será que ele não leva esse povo já estava com o dente ali e de repente vem de todas as maneiras. A imagem mais impressionante que nós tivemos da posse, um senhorzinho já com 70 e poucos anos, ele foi no último dia, ele estava praticamente de andador na igreja. A hora que ele entrou, eu pulei e fui lá no Will, fui no Joel, a gente estava ali no fundo e falei, hoje a gente vai ver esse senhor andar de outra maneira. Minha fé estava nisso, eu queria ver milagres. No final da oração, o que acontece? Eu fui curado. Por quê? Eu tenho um problema no quadril, não consegui me movimentar. Vem aqui para mostrar. Quem sobe lá, tem a live. Tá no YouTube da Pedras Vivas. Tem a live. O senhorzinho sobe. O senhorzinho corre no palco. A filha dele tá aqui, ó. Tentando, não pai. E ele correndo dela. E ainda assim, tinha pessoas sentadas olhando e falando, eu não acredito no que eu estou vendo. Então você entende que para você receber um milagre, uma cura, você precisa de fé. E para você receber os dons, o dom do Espírito Santo, você também precisa de fé. Amém? O que eu quero trazer, que aquele toque não somente deu a cura para ela, aquele toque não somente parou o fluxo de sangue, aquele toque voltou a entregar vida para ela, ela voltou a ter um oxigênio novo na vida dela, porque ela podia se socializar novamente, ela poderia se relacionar novamente, ela poderia frequentar lugares que ela não podia, ela poderia voltar a uma vida normal, depois de 12 anos. A hora que ela é curada, você acha que ela olha para trás e ela lamenta, nossa, eu perdi 12 anos da minha vida? Ou você acha que ela olha para frente e, nossa, eu ainda tenho uma vida inteira pela frente para viver?
Glória a Deus. Então é aquele toque, aquele piscar de olhos, é um segundo que pode mudar a sua vida. Mas o principal ativo da fé é você conseguir chegar nesse ponto. Porque algumas pessoas são curadas e outras não. Eu estava explicando da fé. Às vezes tem um processo na cura. Às vezes o Senhor tem um objetivo. Ela passou 12 anos. Para quê? Para a história dela estar no livro mais vendido do mundo. Ela passou 12 anos para hoje, em 2026, nós estarmos falando da vida dela. A digníssima mulher do fluxo de sangue não tem um nome, mas você conhece a história dela. E eu creio que hoje não é, para alguém aqui é a primeira vez que está ouvindo a falar sobre isso. Está vendo? 10 pessoas aqui. Todos já ouviram ao menos uma vez falar dessa mulher. Por que ela teve que esperar 12 anos? Porque ela precisava viver um processo e ser um testemunho vivo para que outras pessoas se inspirassem na história dela. Para que outras pessoas, ao ler a Bíblia, se apossuam dessa história, tomam para si essa história, tomam para si esse testemunho e falam: hoje é o meu dia de tocar na bata de Jesus. Hoje eu só preciso dar um toque, porque eu creio que Ele vai me curar. Ai, mas e se não for hoje? Eu estou no processo. Ela esperou 12 anos, eu posso esperar mais alguns dias. Amém? Mas o que vai te curar? O que vai te libertar? O que vai te dar oxigênio novo? O que vai te dar vida nova? O que vai te restaurar o fôlego? O que vai fazer renovo na sua vida? A fé. É a sua fé. E aí é o quinto ponto, o segredo de viver cheio do Espírito Santo. Essa mulher ensina algo profundo. Ela não esperou Jesus ir até ela. Semana passada a Carol pregou sobre... Me ajuda, Carol, que eu esqueci o nome do poço. Sobre o aleijado que estava no poço, que os anjos mexiam. Betseba. Os anjos mexiam a água, as pessoas iam até lá e eram curados. O primeiro que entrasse na água mexendo era curado. Aquele aleijado ficou anos ali também. Por quê? Porque não tinha ninguém para levá-lo até o poço. Ali Jesus precisou ir até ele. Era uma situação totalmente diferente. Ela não. Eu estava falando com a Dona Maria. Faz sentido a nossa história, a nossa conversa do carro. Tem pessoas que precisam que o outro vá e fala: levanta, sai da sua cama, vamos para a igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai orar. Precisa de alguém incentivando para fazer o processo acontecer. Enquanto outros falam: ó, se não vir me buscar, se eu não tiver carona, se eu não tiver carro, eu vou de a pé. Você já veio do culto, ele mora em Olambra. Eu não consegui pegar ele, o Ed não conseguiu pegar ele, ele veio de Uber para cá. Sábado, a Karine e ele precisando ir embora, não tinha mais carros para ir, estava chovendo para ela ir de moto, eles foram de Uber embora. Eles vieram de Uber, né? Vieram de Uber, foram embora de Uber. Então, para quem quer encontrar Jesus, não tem desculpa, a não ser que realmente você esteja debilitado, em cima de uma cama, que você esteja realmente sem condições de saúde. E isso nada impede o pastor ir orar por você, de alguém levar Jesus para você. Mas do resto a Bíblia vai mostrar sempre o quê? As pessoas buscando Jesus. E ainda Jesus fala, ensina que temos que pedir.
o cego de Jericó. Jesus olha para um cego e pergunta: o que você quer que eu te faça? E aí ele fala: eu quero voltar a ver. Mano, mas não é óbvio que um cego quer voltar a ver? Não. Tem pessoas que preferem. O cego não precisava trabalhar, ele não precisava sair do lugar, ele recebia esmola ali, provavelmente ele tinha comida ali. Então tem pessoas que aceitam a condição que ela está e ela não quer ser curada. Ela quer um milagre, que a comida chegue. Ela quer um milagre, que ela consiga sobreviver mais um dia, mas não o milagre da cura que talvez que ela estava buscando. Por que eu estou falando isso? Aonde que eu quero chegar? O ensinamento dela é importante para a nossa série. 1 Coríntios 12, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Como eu falei domingo, dom é para função, unção é para função. 1 Coríntios 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Como que você chega nos dons do Espírito Santo? Pedindo, buscando, clamando, orando. Mas você tem que pedir. Você tem que pedir para Deus, para Jesus te liberar essa unção, esse poder. Nós precisamos da fé. Quem acompanha o Instagram da Pedras Vivas, Valinhos, ou do Ministério Pedras Vivas, tem um carrossel e tem um vídeo da pastora Aline falando exatamente isso. O que nós precisamos de principal dos dons? O primeiro dom, da fé. Para que Ele libere todos os outros. Para que aquele dom, quando eu falei da fé inabalável, da fé especial, é que para que você creia onde ninguém mais vê luz, você está vendo um clarão, uma claridade, uma fogueira. Onde ninguém mais tem esperança, você entra e fala: calma, gente, nós não perdemos nada ainda, espera mais um pouquinho, algo vai acontecer. As pessoas olham e falam: cara, esse menino é doido, esse menino não está ligado no que está acontecendo. E aí as coisas acontecem. A gente profetiza as coisas na vida das pessoas e as coisas acontecem. Seja uma coisa simbólica, seja uma coisa espetacular, uma coisa maravilhosa, mas as coisas acontecem. Tem profecias que ainda não se cumpriram na minha vida. Tem profecias que eu demorei 12 anos para ver. Eu contei domingo da tiazinha do coque que a Carol levou para fazer um culto lá de mulheres lá em casa, entrou no meu quarto enfiando na minha cara e falando: e eis que o Senhor te disse. 12 anos depois aquela profecia foi se cumprir na minha vida. Coincidência o número 12? Você quer entrar no número 12? 12 apóstolos, 12 costelas. A gente vai entrando. Então nós precisamos entender que tudo que é profetizado dentro de uma igreja vai se cumprir. Vai acontecer, cedo ou tarde. O que pode acelerar o fluxo? Sua fé. Eu gosto de falar da teia de aranha, que Deus é onisciente e onipresente. Então, se eu derrubar esse pedestal, Deus já sabia que ia acontecer? Aí nós vamos entrar em calvinismo e arminianismo. Deus já sabia? Se Ele já sabia, eu tenho livre-arbítrio para mudar a história? Na minha ótica, no que nós cremos, Deus tem todos os cenários possíveis. E a cada escolha nossa, Ele sabe o cenário que a gente está indo projetando. Amém? Ou seja, Deus já sabe a hora que nós vamos decidir? Ele sabe, Ele é onisciente. Mas nós sabemos? Não. Mas a escolha está na nossa mão.
E como que nós acessamos? Assim na terra como no céu. Voltamos lá para Adão e Eva. Antes de Adão pecar, não existia pecado. Não existia dor, não existia doença. Adão nasceu para ser eterno. Eva nasceu para ser eterna. Todas as doenças provêm posteriormente do pecado original. Porém, no céu, quando a gente lê na Bíblia nova terra e novo céu, não vai ter mais doenças, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Ou seja, quando nós oramos, nós precisamos acessar no céu, no espiritual, aquilo que nós já vamos receber porque nós somos salvos, e trazer para a terra, para o nosso material. E como nós fazemos isso? Com fé. Amém? A palavra diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover um monte de um lado para o outro. Só que você precisa entender que a mostarda é a menor das hortaliças. Todo mundo fala, uma fé desse tamanho pode mover. Não, é uma fé tratada como um grão. É como um grão de mostarda. A hora que você planta o grão de mostarda, ele nasce uma árvore gigantesca, apesar do grão ser pequenininho. A árvore que gera é gigante. E aí nós vamos trazer, eu falei de dons do Espírito Santo, qual que é o próximo passo para vocês entenderem? Os frutos do Espírito Santo. Eu já falei sobre isso aqui, eu já preguei sobre fruto do Espírito Santo. E aí você vai entender que para sair um fruto de uma árvore, ela precisa de um grão, ela precisa crescer, passar por um processo. A sua fé precisa ser do tamanho de um grão de uma mostarda, mas ela precisa ser regada e alimentada diariamente para que ela chegue do tamanho daquela hortaliça e ela gere os frutos, gere as sementes, gere o resultado que é esperado dela. Amém? Então, buscar não só o que a gente está buscando, uma cura, uma libertação, mas também buscar os dons. Por que se o dom não é para mim? Porque quando você cuida do outro, Deus cuida dos seus. A hora que você para de focar nos seus problemas, você vai perceber que os seus problemas são muito menores do que você projetava. Psicologicamente, eu estava almoçando com a Mariana, que é a psicóloga que atende aqui da igreja, e ela falou, por dia, nós temos em média 70 mil pensamentos. Aí uma pessoa hiperativa, igual eu e meu digníssimo filho, deve chegar nos 100 mil fácil. E aí ela falou, só que 95% não vai acontecer. E os 5% que acontece muito menor do que a gente projetou. Então eu estou dando aqui uma chave que é, tira o foco, porque quando a gente foca numa coisa, numa situação, a gente coloca uma lupa e a gente deixa aquela situação muito maior do que ela realmente é. E aí a gente não consegue pensar direito, a gente não consegue analisar ela direito. A hora que você tira a lupa e você põe a lupa em outro lugar, você volta a olhar para a situação, ela está mais calma, está mais tranquila, não está acontecendo nada daquilo que a sua cabeça estava gerando. Entendeu? Eu vou usar um exemplo. Eu só estou pensando se não vai ofender ninguém. Espero que não. Glória a Deus. Teflon no coração. Mas pessoa com câncer. Às vezes uma pessoa já viveu com câncer 5 anos e não aconteceu nada. Aí de repente, e ela não sabia do câncer. De repente ela vai no médico e tem o atestado do câncer. Parece que a partir daquele momento aconteceu um acelerador na vida dela e ela degringola e ela desaba de uma maneira muito rápida. Mas por quê? Porque ela já entrou em desespero, porque ela já entrou numa cabeça, eu vou morrer, ela não conseguiu batalhar contra a notícia. A mente dela já parou no meio da notícia. Enquanto é assim, calma.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. As batalhas da minha vida já estão vencidas por Senhor. E no pior dos cenários para um crente, é a fala de Paulo: não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. Então, a morte para mim não é uma derrota. Por quê? Porque eu vou para a glória. E seja feita a vontade de Deus. O pastor Joel fala muito isso, né? Ele está bem saudosista essa semana, mas ele perdeu a mãe no Covid. Na verdade foi assim: na sexta ele perdeu o líder do staff. No sábado ele enterrou, fez o culto, a ordenação lá do cemitério da esposa dele. E no domingo a mãe dele faleceu. Foi 3 pessoas seguidas de dentro da igreja. Só que ele fala: eu pedi para Deus curar a minha mãe. Eu pedi errado, porque a partir do momento que a minha mãe faleceu, ela estava curada. Não tinha mais dor, não tinha mais sofrimento. A gente pensa que a cura é a pessoa ficar bem ao nosso lado, porque nós somos possessivos. Mas se nós estamos realmente com fé em Cristo, nós vamos liberar a cura e vamos permitir a pessoa não sofrer mais. Amém? Só que o mesmo pastor que sofre e está saudoso, ele fala: se eu tivesse com a minha mãe viva hoje, eu não teria mudado para Valinhos, para abrir a igreja de Valinhos. Por quê? Porque eu iria querer viver todo o tempo do lado da minha mãe, até os últimos dias dela, para aproveitar o máximo possível do dia dela. Ou seja, você entende que ao mesmo tempo a cura dela podia ser bom por um lado para ele, mas podia matar o chamado dele por outro lado. E aí Deus sabe de todas as coisas e proveu, não uma bênção, mas de certa forma a mãe dele foi curada e liberta, e de certa forma ele foi liberto para ele viver o que ele tinha que viver na presença do Senhor, o chamado dele pela igreja. Amém? É fácil lidar com situações como essa? Não. Mas nós precisamos de fé. E agora que eu trago o fechamento dessa palavra. O que você está buscando hoje? Em que nível que você está? Hoje você vem pela cura, igual a mulher de fluxo de sangue. Hoje você vem pela libertação, que pode te libertar da sua vida. Hoje você vem buscar os dons do Espírito Santo, já pensando no segundo nível, na segunda etapa, que é: como eu posso viver o meu ministério? Ah, mas foi uma palavra minha e da Carol, e hoje a gente tem 7 casais, né, Carol, em treinamento pastoral. Todos os casais falam a mesma coisa. Mas a minha vida tá de cabeça para baixo. Como que eu vou ser pastor? Como que eu vou assumir uma responsabilidade dessa? Então, as pessoas são escolhidas pelo Jesus nos momentos mais difíceis da vida dela. Eu gosto de falar uma frase muito forte que é: às vezes o melhor lugar que você tem para estar é no fundo do poço. Por quê? Quando você olha, você só tem que olhar para cima, não tem mais nada para baixo. Quando você buscar a luz de Jesus, a luz, você vai olhar para cima, e aí você encontra Deus, aí você encontra Jesus. Tem pessoas que precisou passar pelo fundo do poço para ser curado, tratado e edificado na fé. Tem pessoas que precisou passar pelo fundo do poço para descobrir que tem poder na sua vida. Tem poder e unção liberada para vocês acessarem hoje. E a pergunta é: você tocou em Jesus hoje? Você já sentiu o toque e a presença do Senhor hoje? Você já sentiu o toque e a presença do Senhor ontem? Coloque-se de pé. Então feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Enquanto isso você vai falar com Ele. E vamos entender como essa palavra falou com você. Se ela está falando mais sobre o oxigênio novo da cura,
o oxigênio novo do seu chamado, do seu propósito, do que você pode fazer na presença do Senhor. Clame ao Senhor, clame ao Espírito Santo e fala: Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, um toque pode mudar a minha mente, um toque pode mudar o meu corpo, um toque pode mudar meu ânimo, a minha energia, um toque pode mudar a minha história. E eu vim hoje aqui, Senhor, para receber esse um toque.